Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do ano mágico do direito das famílias. Lembrando, obviamente, que nós demos o start, demos o começo, né? Aí, as aulas relacionadas à prestação alimentícia. Já trouxemos com vocês uma introdução, já trouxemos um conceito, pontuamos, na verdade, no último bloco, aí os requisitos e pressupostos para aplicação dos alimentos. E a partir de agora eu quero falar com vocês das características. Então, tópico 3 dentro de prestação alimentícia, características dos alimentos. De qualquer forma, antes de nós começarmos a pontuar essas características, é importante falar o seguinte: a prestação alimentícia, ela faz parte de uma obrigação. Ela é, em outras palavras, uma obrigação de pagar alimentos. Ocorre, entretanto, contudo e todavia, que ela é uma obrigação sui generis. Por que uma obrigação sui generis? Porque ela não possui as mesmas características que vocês vislumbram, que vocês estudam dentro do direito obrigacional. Ela possui, em verdade, algumas características próprias, algumas características específicas, particulares. São essas características que nós ventilaremos a partir de agora para todos vocês dentro desse bloco, né? E provavelmente dentro do próximo bloco também. Gente, a primeira característica que eu quero falar com vocês é a característica do fato, né, da prestação alimentícia ela ser personalíssima. Então, primeira característica, personalíssima. Como assim, prof? Eu explico. Quando nós pagamos os alimentos para uma pessoa certa, para uma pessoa determinada. Em outras palavras, o credor dos alimentos é uma pessoa específica, certa, determinada, né? O credor dos alimentos, aquela pessoa que recebe os alimentos. Tanto é que se ela eventualmente passa dessa para melhor, a criatura conhece o Criador, vai ver a grama nascer por baixo, veste o paletó de madeira, dá o último suspiro, faz desenlace. Em outras palavras, se eventualmente esse alimentando, né, deixa o plano carnal e vai em direção ao planetário, os alimentos eles terminam. É uma das hipóteses, óbvio, né? São 5 hipóteses de extinção dos alimentos. Que loucura, prof! Em outras palavras, com relação ao credor dos alimentos, a obrigação dos alimentos, ela é personalíssima. Sempre paga para a pessoa certa. Só que, em contrapartida, nós temos o outro lado da moeda, né? O outro lado da moeda é em relação ao devedor de alimentos. Então, o devedor dos alimentos, estamos falando do alimentante, aquele que paga os alimentos. Gente, com relação ao alimentante, obviamente, né? Os alimentos, eles são transmissíveis e essa é a segunda característica. Então, a gente tem que analisar as perspectivas. Com relação a quem recebe, ao credor, ela é personalíssima. Com relação a quem paga, é transmissível. Em outras palavras, em outros dizeres, se eventualmente, né, esse sujeito que paga os alimentos, o alimentante, também falece, também passa dessa para melhor, né, e enfim, veste o paletó de madeira, faz o desenlace, né, tem o fechar das cortinas e etc., os alimentos eles não acabam. Em outras palavras, os alimentos eles vão ser transmitidos aí para outras pessoas, né, em razão da força da herança. Olha que loucura, né? Então a gente vai falar do direito sucessório. Que interessante. Então elas são transmissíveis com relação ao alimentante, mas são personalíssimas com relação ao alimentando. Dito isso, já dei as duas primeiras características para vocês, né? Características dos alimentos. Vamos para a terceira característica. Essa terceira característica é bem tranquila. É a característica da reciprocidade. Então anotem aí, reciprocidade. Gente, o que é reciprocidade? É o seguinte: cônjuge paga para o outro cônjuge? Paga. Companheiro paga para o outro companheiro? Paga. Né? Se cônjuge paga para o outro cônjuge, marido para mulher, mulher para o marido, marido para mulher, mulher para o marido. Isso está no 1694. Sem crise, né? Sem dificuldade. Reciprocidade demonstra o quê? Demonstra que é uma via de mão dupla, né? Um paga para o outro paga para um, né? Sem grandes dificuldades, sem grandes entraves. Quem mais também faz parte dessa relação aí de reciprocidade? Gente, pai paga para filho? Paga! Filho paga para pai? Paga, né? Então, se a gente for analisar num outro plano, num plano de verticalidade, né? Não no plano horizontal, quem que paga? Pai para filho, filho para pai para filho, filho para pai. Isso a gente encontra esculpido, talhado no artigo 1696, né? Então, já vimos que é entre cônjuges, ela é recíproco, e vimos também, né, que por demais, entre pais também é recíproco, né? Pai e filho, filho para pai. Para terminar, gente, é importante falar que irmãos também são responsáveis para pagar alimentos para os seus outros irmãos. Isso está no 1697. Então, 1694, né, marido e mulher. 1696, pai e filho, filho e pai, né, legião urbana, não é isso? Show de bola. E derradeiramente a gente fala da relação de irmãos, né, independentemente deles serem bilaterais germanos, ou seja, aqueles oriundos de mesmo pai, pai e mãe, né, iguais, ou eles sejam unilaterais, ou seja, um pai igual, uma mãe igual. Esses aí devem alimentos e devem prestar
prestar alimentos, né, de maneira recíproca. Lembrando sempre, né, da necessidade aí da atenção no artigo 1694, que ele demanda aí aquele binômio necessidade e possibilidade que nós já pontuamos para vocês, né? De qualquer maneira, eu trago uma observação que eu também já fiz, mas eu reputo ela interessantíssima, né? Qual que é essa observação? A observação é a seguinte, né? Quando nós falamos de colaterais, irmãos são colaterais? São, porque não estão na linha reta, então eles são colaterais. Se eles não estão na linha reta, né? Eles estão numa linha oblíqua, transversa, não importa, né? Eles são colaterais. Só que notem, irmãos são colaterais de segundo grau. E a observação é a seguinte, né? Qual que é a observação? Lembrem-se que eu falei, que solidariedade é essa? Por quê? Porque colaterais de terceiro e quarto grau. Então anotem, colaterais de terceiro e quarto grau. Terceiro grau, tios, né? Quarto grau, primos. Terceiro e quarto graus, né? Eles não têm o quê? O dever de prestar alimentos. Eles não têm o dever de prestar alimentos. Entretanto, eles estão aí na ordem de vocação hereditária do artigo 1829, inciso 4. Eu até parei e falei assim, nossa, que putaria é essa, né? Que putaria em que sentido? Justamente porque eles recebem os alimentos, mas obviamente, né? Eles não pagam os alimentos, mas eles recebem herança. Show de bola? Então alguns doutrinadores criticam essa solidariedade. Show de bola? Vamos além, ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear. Vamos então para a nossa quarta característica, que é a característica da divisibilidade. Em outras palavras, eu falei para vocês do binômio, né? Qual que é o binômio? Necessidade e possibilidade. Show de bola, tudo bem. Vocês não sabem, gente. O alimentando tá necessitando muito, tá necessitando demais, né? Só que agora, nesse período, eventualmente aí, né? O de corona, que seja, né? O sujeito que paga, ele já não tem mais a mesma possibilidade. E ele tá quebrado, né? Ele tá aí, tipo, sucumbático, combalido, né? Ele tá aí, em outras palavras, macambúzio. E daí o que acontece? Gente, se ele não tem mais a mesma possibilidade, ele pode pedir para que outras pessoas, né, o auxiliem na prestação dos alimentos. Então essa é a ideia da divisibilidade. Em outras palavras, se o pai não tem mais condições de pagar os alimentos, é possível que nós chamemos os avós. Os avós, eles vão prestar os alimentos. E nessa toada, inclusive, tem uma súmula, vírgula, um enunciado, que é o enunciado 342. Depois tem uma pesquisada no enunciado 342, que fala justamente dessa natureza de pagamentos aí relacionados, né, a essa divisibilidade relacionadas aí aos avós. Lembrando-se sempre que essa divisibilidade, ela está esculpida, está talhada no artigo 1698 do Código Civil. Então, 1698 do Código Civil fala da divisibilidade. Eu quero trazer uma observação aqui para vocês. Qual que é a observação? Gente, a observação que eu quero trazer para vocês diz respeito à possibilidade de prisão ou não prisão dos avós. Porque a gente sabe hoje que os avós, eles podem pagar os alimentos, né? Então, é divisível, avós podem pagar alimentos. E eles podem ser presos. Notem, até recentemente, né? Enfim, nós tínhamos uma grande divergência doutrinária. Algumas pessoas falam assim, claro que sim, porque a Constituição, ela fala, se a pessoa não paga alimentos, ela pode ser presa por não pagar alimentos, né? Tranquilo, sussa. E vou além, não é isso? A gente pode lembrar que, em razão da divisibilidade, os avós, então, eles têm o dever de prestar alimentos. Então, para uma primeira corrente, seria possível a prisão aí dos avós em caso de inadimplemento dos alimentos. Acontece, contudo, entretanto, todavia, que, apesar dessa grande divergência doutrinária, no ano de 2018, o STJ, né, por intermédio da ministra Nancy Andrighi, enfim, né, a Corte Cidadã, ela estipulou que, na verdade, não seria viável, não seria possível a prisão aí, né, relacionada aos avós. Então, ela obstou a prisão dos avós no caso de pagamento dos alimentos. Nós temos, então, uma decisão nesse sentido do STJ, né, dizendo que não seria possível a prisão de avós no caso, né, do não pagamento da prestação alimentícia. Show de bola, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades, né? Lembrando também que nós temos 3 correntes que discutem a natureza jurídica, que diz respeito aí, obviamente, a essa proposta, né, que a gente vai falar, que é essa proposta, né, da divisibilidade. Nós temos uma primeira corrente que fala que é um litisconsórcio, né? Um litisconsórcio, ele é originário? Não, ele é superveniente, porque o originário a pessoa tinha condições, depois surge outra pessoa para eventualmente pagar, né? Enfim.
temos um debate que vai do nada a lugar nenhum, então a gente nem vai passar muito por ele, né? Enfim, tem gente que fala que a intervenção de terceiros sui generis, né? Acerca dessa divisibilidade. De qualquer forma, é importante observar o 1698, que se a pessoa não tem a possibilidade, é possível o rateio, é possível a divisão de acordo, né, com a sua possibilidade mesmo de pagar esses alimentos. Dito isso, terminamos o nosso a quarta característica que diz respeito à divisibilidade. Vamos para a quinta característica. Gente, a quinta característica, ela diz respeito à irrenunciabilidade. Né? Irrenunciabilidade. Gente, os alimentos, eles teoricamente não poderiam ser renunciados. Por que eles não podem ser renunciados? Porque os alimentos, eles estão concatenados com a dignidade humana. E quando a gente fala de direitos fundamentais e direitos humanos, uma das características dos direitos humanos é justamente essa, que ou seja, nós não podemos renunciar aos nossos direitos humanos. Eu não posso renunciar, por exemplo, à minha vida, não posso renunciar, por exemplo, né, aos meus direitos. Um grande exemplo que a gente pode falar dessa irrenunciabilidade de direitos, diga-se de passagem, né? Lembrando, tem uma observação. Qual observação? Você só pode dispor dos seus direitos, né? Ou seja, de maneira o quê? Temporária e específica, como o direito de imagem. Direito de imagem é renovado a cada 5 anos, né? O grande exemplo disso é a Gina do Palito, não é isso? Ou outro exemplo que a gente pode falar, Big Brother, específico, tempo determinado. Mas isso a gente está dispondo, a gente não está renunciando. Renunciando é abrir mão de maneira definitiva, né? Então, por isso que eles falam, os alimentos, eles são irrenunciáveis, porque eles estão relacionados à dignidade humana do indivíduo, né? Alimentos, eles pagam o quê? Pagam direitos mínimos para uma vida humana digna, né? Entretanto, eu tenho uma observação aqui para fazer. Qual a observação, gente? A observação é a seguinte. Eu sei que grande parte da doutrina pensa na irrenunciabilidade em virtude dos direitos fundamentais, em virtude dos direitos humanos. Entretanto, né, nós temos inclusive já acumulado que a súmula 336 do STJ dizendo que calma né? Como diria João Kleber, para por quê? Pelo seguinte, quem que tem, na verdade, um vínculo, a possibilidade de prestar alimentos? E eu já falei, cônjuges tem? Tem, né? Então, para marido e para mulher, né, eles podem pagar alimentos? Podem, mas calma aí. Vamos supor o caso de Alexandre Pato e Stephanie Brito. Stephanie Brito, ela poderia falar assim, calma aí, eu sempre fui atriz, sempre paguei as minhas próprias custas, eu não quero dinheiro nenhum de Alexandre Pato. Ela poderia abrir mão nesse sentido? Poderia, né? Ou seja, ela poderia se sentir muito mais ofendida recebendo os alimentos do que, obviamente, né, não os recebendo. Então, em outra palavra, ela poderia renunciar a esse direito. Em razão disso, então, a súmula ela traz um tempero. Ela fala assim, eu entendo da irrenunciabilidade, porque a irrenunciabilidade ela está concatenada com o quê? Está concatenada com a dignidade humana. Contudo, entretanto, todavia, a gente tem que observar justamente isso. Justamente isso o quê, né? Se nós falarmos da relação de ex-cônjuge e ex-companheiro, seria possível a renúncia. Né? Ou seja, então, ex-cônjuge e ex-companheiro é possível a renúncia. Só não é possível a renúncia quando nós falamos daquela situação de parentesco, né? Pai para filho. Tudo bem? Show de bola? Então seriam justamente essas, né? Os nossos primeiras características a serem talhadas. Eu já notei que eu passei um pouco o tempo, né? Mas no próximo bloco a gente dará continuidade a essas características. Até lá, deixo para todos vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.